Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. No vídeo de hoje eu queria pedir licença a vocês para fazer um momento autopromocional. Na verdade eu quero dividir com vocês uma alegria, porque acabou de chegar para mim e já está disponível também, né? O meu 7º livro, chamado Livro dos Seres Imaginários, que vai aparecer aqui para vocês. E que está aqui, ó, na minha mão. Então eu fiquei muito feliz de receber esse livro, né? Como eu disse, meu 7º livro. E vocês devem estar se perguntando, mas o livro dos seres imaginários eu já ouvi falar em algum lugar, já li um livro assim e não era seu. Pois é. Na verdade, existe um livro chamado Livro dos Seres Imaginários, escrito pelo Jorge Luiz Borges e pela Margarita Guerreiro, que é uma espécie de compilação de vários seres mitológicos. E esse meu livro, né, esse meu livro aqui, o Livro dos Seres Imaginários, ele é, na verdade, um texto teatral infantil que eu escrevi inspirado no Livro dos Seres Imaginários do Jorge Luiz Borges, né? Então, na verdade, quando eu li o livro do Jorge Luiz Borges, e isso foi em 2005, né? Então essa peça aqui foi escrita em 2005, esse texto teatral foi escrito em 2005. Então, assim, quando eu terminei de ler o livro do Jorge Luiz Borges e da Margarita Guerreiro, eu fiquei tão alucinado, né, com os seres que apareceram lá, né? Então, quem já leu o livro deles, né, do Borges e da Margarita Guerreiro, sabe do que eu estou falando, né? Quer dizer, é uma espécie de compilação de vários seres mitológicos, de várias mitologias. E eu fiquei tão alucinado com isso que eu falei, nossa, eu preciso fazer esses seres existirem de alguma maneira, né? Existirem no sentido de existirem em alguma situação concreta, em alguma situação específica. E aí eu fiquei pensando de que forma eu poderia fazer isso e optei pelo texto teatral infantil. Por quê? Porque eu pensei que se eu escrevesse um texto teatral adulto, as ações e a própria existência desses seres mitológicos necessitariam de uma explicação mais racional. E aí eu pensei, não, no texto infantil não, né? Basta a existência deles. E aí escrevi o texto, né? Escrevi esse texto em 2005 e ele ficou na gaveta por muito tempo, eu já tentei montá-lo, mas enfim, ele é meio complicado, porque só para vocês terem uma ideia, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 personagens. Né? Então, assim, muita gente, é uma montagem muito complexa. Eu já tentei montar uma vez, mas não consegui por falta de grana mesmo, de financiamento, de condições, enfim. E eu acabei, né, nessa minha trajetória de estar lançando, de estar publicando, né, em livro tudo que eu escrevi na minha vida. Então esse ano eu resolvi transformar em livro, né, e publicar o Livro dos Seres Imaginários. Então quem tiver a fim de conhecer um pouco desse meu trabalho, o livro já está disponível na plataforma do Clube de Autores, que tem o link aí embaixo, mas ele também está disponível na Amazon e em várias outras plataformas de venda de livros online, principalmente em e-books. Na Amazon eu sei que tem tanto a versão impressa quanto a versão e-book, assim como no Clube de Autores também, tá? As duas versões. Nas outras plataformas eu não sei, algumas optam por vender só a versão e-book, algumas optam por vender as duas versões, a impressa e a e-book, mas enfim. Quem tiver a fim de conhecer um pouco desse trabalho, é um texto infantil. Eu escrevi pouco teatro infantil durante a minha trajetória, né? Então, assim, das 20 peças que eu tenho escritas, só 2 são infantis, né? O Livro dos Seres Imaginários e mais uma outra que eu ainda não lancei, que em breve eu vou lançar também, né? Chamada Em Busca do Tesouro Perdido. Então, assim, foi uma experiência muito interessante escrever esse livro para crianças. Tá? E aí eu queria aproveitar então a alegria desse momento do lançamento, entre aspas, né, do Livro dos Seres Imaginários e falar um pouco sobre todos os meus livros, né, todos
outros 6 livros que também estão à venda nessas mesmas plataformas, no Clube de Autores, na Amazon, nas mesmas plataformas que o livro dos Seres Imaginários. E aí eu vou aproveitar então, por isso que eu falei que seria um momento de autopromoção. Eu vou rapidamente falar sobre cada um deles, não vou fazer resenha nem nada disso, porque é meio estranho fazer resenha dos próprios livros, né? Mas eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles e o que cada um deles representa na minha trajetória como escritor. Bom, o primeiro livro que eu lancei, que foi lançado, publicado em 2011, é O Último Instante, que vai aparecer para vocês aqui, e que é esse aqui. Ele é um livretinho, um livro fininho, é uma novela, né? Que eu escrevi em 1993, então é um escrito de quando eu tinha 24 anos de idade. Né? Foi uma das primeiras experiências que eu tive enquanto escritor. Né? É um texto que fala especificamente, só para deixar a sinopse, que narra os últimos momentos da vida de uma pessoa específica, que eu não vou dizer quem é, né? Só quem lê o livro vai saber quem é, tá? Mas narra os últimos momentos da vida de uma pessoa específica, quer dizer, como é que eu enxergaria os últimos momentos da vida dessa pessoa, tá? Então também tá lá, O Último Instante, minha novela literária, que foi lançado em 2011, que justamente foi quando eu resolvi começar a publicar as coisas que eu escrevi, mas vocês veem, eu comecei a publicar então há 11 anos, né? Mas, por exemplo, esse texto foi escrito há 22 mais 7, há 29 anos. Né? Então, são textos antigos. Né? Então, realmente, eu resolvi colocar em público tudo que eu escrevi na vida. Bom, aí, o segundo livro que eu lancei foi Ponto de Fuga, que foi um texto de teatro que eu também escrevi em 2005, no mesmo ano que eu escrevi o livro dos Seres Imaginários, mas que foi publicado em 2015. Então eu publiquei O Último Instante, fiquei 4 anos sem publicar, e depois resolvi começar a publicar com mais frequência, e o segundo livro é O Ponto de Fuga, esse que está aqui na minha mão e que vai aparecer aqui para vocês também. E O Ponto de Fuga é um texto de teatro, né? Foi um momento em que eu estava numa experiência meio de lidar com um texto de teatro com poucas rubricas, né? Esse exercício de dramaturgia, assim, de uma dramaturgia não mais tradicional, mas num lugar onde o que é dito pelos personagens praticamente é o que importa, né? Então, esse texto quase não tem rubrica, né? O Ponto de Fuga, assim como o livro dos Seres Imaginários também, tem pouca rubrica. Então, são poucas rubricas. Era um momento que eu estava numa pira meio de buscar na palavra, né, na palavra do personagem a significação das coisas no texto de teatro. E no caso do Ponto de Fuga especificamente, e também do Guerra de Travesseiros, que também é um outro livro que eu lancei, é uma coisa meio absurda, né? Então assim, o Ponto de Fuga ele é um teatro meio que anti-teatro, porque é um texto onde não acontece nada. Mas enfim, também está à venda em todas as plataformas. Aí o terceiro livro que eu lancei é o Nessa Data Querida. Esse aqui, e que vai aparecer aqui para vocês também. O Nessa Data Querida foi a última peça que eu escrevi, o último texto teatral que eu escrevi, né? Que foi escrito em 2014. E aí, na verdade, foi um texto de teatro que eu escrevi em processo colaborativo. Então eu assistia aos ensaios do grupo, né? O diretor propunha coisas, os atores faziam coisas e baseado no que os atores faziam e nas propostas do diretor, o texto foi saindo, né? Eu fui anotando coisas e tal. E foi um processo bem interessante. E é um texto muito doido, muito doido. Porque é uma festa de crianças, né? É uma festa infantil, então é um universo infantil, só que é uma peça adulta. Então não é uma peça infantil. E é muito, muito, muito interessante. Bom, aí o quarto livro que eu lancei é o Curta Teatro, que vai aparecer aqui para vocês, e é esse que está aqui na minha mão. O Curta Teatro, na verdade, ele foi lançado em 2019, né, há 3 anos, e ele é uma coletânea de vários textos teatrais curtos que eu escrevi ao longo
da minha vida. Então tem o primeiro, que é o Como Nossos Pais, que eu escrevi em 1991. Então veja, 91, antes até do último instante. Eu já estava nessa de brincar um pouco dessas coisas de escrever, né? E peças que eu escrevi, então textos curtos que eu fui escrevendo no decorrer da minha vida. Então, na verdade, esse livro ele tem 6 textos teatrais curtos que eu escrevi no decorrer da minha vida, tá? Aí, depois do curta teatro, eu lancei o Guerra de Travesseiros, que eu já citei para vocês aqui, que também foi escrito originalmente, na verdade não em 2005, mas esse foi escrito em 2007, mas tem a mesma pegada do Ponto de Fuga, que é a ideia de um teatro quase sem rubricas, né, de um texto teatral quase sem rubricas, e também a ideia de um antiteatro, porque é um casal que está na cama acordando e eles não saem da cama. Então a peça inteira eles ficam falando que precisam sair da cama para viver, e acabam não indo viver e ficam só na cama o tempo todo. Então, Guerra de Travesseiros, que também vai aparecer aqui para vocês, e que foi publicado, na verdade, em 2020, há 2 anos. E aí, no ano passado, eu resolvi não publicar texto de teatro. Apesar de eu ainda ter um monte de texto de teatro para publicar, eu resolvi não publicar um texto de teatro, mas resolvi publicar um texto de ensaios, que foi o Pequena Loja de Artigos em Geral, que está aqui na minha mão e que vai aparecer aqui para vocês também, e que também é uma coletânea, né, de vários e vários ensaios. Aí são vários mesmo, são mais de 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, mais de 20. Mais de 20 ensaios que eu escrevi no decorrer da minha vida, né? Então, também, o primeiro ensaio, por exemplo, foi escrito em 89, talvez uma das primeiras coisas que eu escrevi na minha vida, né? Foi escrito em 89, quando eu tinha 20 anos, e o último ensaio foi escrito em 2017, há 5 anos. Então é isso. Então, é um livro ensaístico de textos não ficcionais, onde eu queria experimentar um pouco essa coisa da escrita não ficcional. E agora o último, que é esse, que é o livro dos Seres Imaginários, né? Mais um texto teatral, e que eu queria dividir com vocês. Então é isso, quem quiser qualquer um desses livros, tá aí na descrição do vídeo tem o link da plataforma do Clube de Autores, que é onde eu publico, né? Eu publico todos esses livros de forma independente nessa plataforma, por uma questão ideológica, por uma questão econômica, por uma questão política, enfim, por achar que a publicação independente vale muito mais a pena, apesar de não ter uma coisa de vendagem muito grande, mas é uma questão que eu tenho comigo que eu acho mais interessante. Mas como eu disse, todos esses livros também estão à venda na Amazon e em várias outras plataformas. Então quem tiver a fim de conhecer mais o meu trabalho, tá aí. E mais livros virão, porque como eu disse, como eu estou publicando tudo que eu escrevi, os meus escritos atuais eles ainda não estão publicados, né? O que eu estou escrevendo atualmente ainda não está sendo publicado. Eu ainda estou publicando as coisas que eu escrevi no decorrer da minha vida. E tem muita coisa ainda para eu publicar. Então, logo, logo vão sair outros livros ainda com as coisas antigas que eu escrevi e com as coisas que eu estou escrevendo atualmente. Com certeza, logo, logo sairá também. Tá bom? É isso, gente. Espero que todos e todos tenham gostado. Mais uma vez eu peço a vocês que curtam o vídeo, comentem, se inscrevam no canal, convidem as pessoas a se inscreverem no canal, visitem nosso blog, sigam nossas redes sociais e quem quiser e puder, colabora com a nossa campanha no Apoia-se, tá bom? E quem quiser adquirir um desses livros, eu vou ficar muito feliz de poder espalhar aí as minhas ideias e os meus escritos para quem tiver a fim de ler, tá bom? É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.